Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de inspiração e reflexão para as nossas vidas. Dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Fique comigo. Olá, graças paz, voltei. E o tema da nossa mensagem hoje é Revelação, caminho para a transformação. E o nosso texto está em Isaías 6, do 4 ao 7. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Então, como eu disse, o tema da nossa mensagem é a revelação, caminho para a transformação. Ou seja, já de antemão aqui, de início, eu quero te dizer que nós só somos transformados quando nós temos a revelação do Senhor. Ou seja, uma verdadeira transformação só acontece quando há uma revelação. E o primeiro ponto aqui da minha mensagem é: quando temos a revelação, temos consciência de quem nós somos. E aí eu trouxe o texto de Isaías. Isaías era um profeta de uma nação inteira, um profeta de Israel, inteiro. E quando ele teve essa visão, ele falou: ai de mim. E para a gente entender, a gente precisa entender quem eram os profetas. Os profetas eram alguém que dizia: ai de tu, Gerazim, ai de tu, Jerusalém, ai de tu, Cafarnaum, ai de tu, que persegue os profetas, que matam os enviados de Deus. Então, o profeta era alguém que apontava aquilo que Deus estava mostrando, mas quando ele tem um encontro com o Senhor, quando ele tem a revelação do Senhor, ele fala: ai de mim. Ou seja, o mesmo profeta que antes falava: ai de tu, Israel, ai de tu, Gerazim, ai de tu, Cafarnaum, ele tem um encontro com o Senhor e ele diz: ai de mim. E Isaías não era alguém que não conhecia Deus. Isaías conhecia o Senhor e já falava em nome do Senhor, mas quando ele teve uma revelação, ele entendeu quem ele era. Ou seja, quando temos essa revelação, nós entendemos quem nós somos. C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto, que ele fala: se o maior pecador que você conhece não é você mesmo, você precisa se conhecer. Ou seja, quando temos a revelação do Senhor, nós entendemos quem nós somos, E em contrapartida, quanto menos revelação do Senhor nós temos, mais nós achamos que somos muito bons, somos autossuficientes, não precisamos de mudança, Uma coisa que eu falei no culto é uma das coisas que a gente percebe quando uma pessoa não tem uma vida profunda com Deus, quando uma pessoa ou está vivendo uma religiosidade, vazia, ou quando está vivendo uma vida de pecado, é que ela tem uma facilidade, na maioria das vezes, de apontar o erro para o próximo. Só que quando a gente tem a revelação do Senhor, a gente começamos a nos enxergar quem nós somos. O Senhor nos mostra quem realmente somos. E o segundo ponto aqui, amado, que eu quero trazer para você é: quando temos a revelação, temos consciência de quem Deus é. Ou seja, o mesmo Deus que mostrou para Isaías quem ele é, ou seja, falho, pecador, como o profeta mesmo diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Esse mesmo Deus, ele revela quem ele é. Ou seja, Deus não somente mostra quem você é, mas ele mostra quem ele é. Isso é um processo de transformação da revelação de Deus, O Senhor mostra que, apesar de sermos falhos, pecadores, indignos da graça de Deus, Ele mostra que nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos um Deus sobre todas as coisas, que é tudo sobre todos. Ou seja, nós temos um Senhor, nós temos um dono sobre as nossas vidas. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Porque havia uma confusão ali, Algumas pessoas estão dizendo: mestre, o povo está dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é um dos profetas que ressuscitaram. E Jesus vira para eles e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou?
E Pedro, né, tomado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, né? Mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós temos a revelação de Deus, Deus se mostra quem Ele é. Ou seja, e aí eu abro uma pergunta para o seu coração, para você refletir, que eu fiz a igreja no domingo. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Se o mundo pedir a declaração da tua fé, quem é Deus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Nós precisamos ter essa revelação, amados. E aí, outra coisa que eu trago para você também, uma pergunta para você responder, refletir. O que é revelação, amados? A gente fala muito sobre revelação, né? Mas o que é revelação? E aí você pode ficar pensando assim: eu não sei, Romulo, mas eu quero trazer para você um ponto de vista aqui. Revelação é ver como Deus vê as coisas. Ou seja, talvez você já conheceu alguém que tem dificuldade de mudar determinada área da sua vida, ou você mesmo talvez tenha uma área da tua vida que você não está conseguindo mudar, e talvez porque está faltando revelação de Deus. Talvez porque está faltando você ver essa situação, você ver esse acontecimento como Deus vê, ou seja, ver com os olhos de Deus. E por isso que a gente vê muitas pessoas, como eu falei, às vezes debatendo a vida inteira numa mesma área, né? Às vezes você vê a pessoa fazendo alguma coisa e fala: ixi, vai acontecer a mesma coisa. Mas por quê? Por que ela não muda? Por que ela não é transformada? Porque ela não teve a revelação de Deus ainda. Ou seja, nós precisamos pedir a revelação do Senhor. O outro ponto que eu trago para você aqui: sem revelação, você não consegue mudar. Olha só, isso é muito forte, porque sem revelação de Deus, né? Sem a revelação do alto, do céu, você não consegue mudar, mano. Por que tem tanta gente que não consegue mudar? Porque não teve a revelação. Ou seja, porque não passou a enxergar como Deus enxerga. Porque não consegue ver as coisas com os olhos de Deus, né? Não consegue enxergar as coisas com os olhos de Jesus. Então, sem a revelação, você não consegue mudar. E muitas vezes a gente fica se debatendo nisso, né? Fica debatendo nas mesmas coisas, mas não consegue ser transformado, não consegue mudar. E eu trouxe até aqui, quando o profeta Isaías teve uma revelação da santidade de Deus, ele imediatamente reconheceu o seu pecado. Ou seja, quanto mais profundo você é em Deus, quanto mais revelação você tiver de Deus, mais você vai enxergar pela ótica de Deus. Nós precisamos se atentar a isso. Certo? E você só vai conseguir, talvez, mudar determinadas áreas da tua vida com a revelação do céu. O outro ponto aqui: para termos revelação, precisamos conhecer o Senhor intimamente. Amado, você nunca vai ter revelação se você não tiver intimidade com o Senhor, se você não tiver proximidade. E intimidade é muito além do que simplesmente fazer para Deus. Talvez você está atarefado com muitas coisas dentro da igreja, certo? E coisas, dizer assim, legítimas. Você pode talvez falar assim: Romulo, mas eu prego, eu faço parte da liturgia, eu sou líder de célula, eu sou da acolhida, eu sou do louvor, eu sou evangelista, né? Eu sou isso, aquilo. Mas talvez você não conheça o Senhor, você não tem revelação do Senhor. Como eu falei no domingo, tem muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas, mas não tem certeza se o Senhor chamou elas para fazer aquilo. Então precisamos conhecer o Senhor. Por que você faz o que faz? Por que você está onde você está? Porque o Senhor te pediu? Ou talvez você vai falar: mas é porque eu estou no automático, eu preciso fazer, né? Então precisamos conhecer o Senhor intimamente. O Senhor mesmo diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ou seja, a intimidade gera um novo nascimento. A intimidade, né, nos aproxima do Senhor. E um exemplo que eu dei: Nicodemos. Nicodemos era alguém, um doutor da lei, era alguém que ensinava, era alguém que pregava na sinagoga, era alguém que orava em praça pública, era alguém que jejuava, rasgava suas vestes, vestia panos de saco, né, como os fariseus costumavam fazer. Era alguém que dava o dízimo certinho. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque Nicodemos não era alguém que vivia em pecado. Nicodemos não era alguém que vivia na farra, em bebedeira. Nicodemos, talvez, se contextualizar nos nossos dias, seria alguém padrão. Então você fala: nossa, esse cara é padrão, sabe? Ele jejua, ele ora, ele ora no templo, ele prega no templo, ele dá o dízimo certinho, certo? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus vira para ele e fala: Nicodemo,
importa-te nascer de novo. Ou seja, imagina um religioso, né, um fariseu tendo um encontro com Jesus e Jesus falando, não, te importa nascer de novo. Eu até dei o exemplo, imagina quem seria Nicodemo nos nossos dias. Talvez seria um pastor de grande renome, um bispo. E aí eu até perguntei na cela, será que você teria coragem de virar para essa pessoa e falar, te importa nascer de novo? E aí até as pessoas da cela respondem, não, eu não faria isso, eu deixaria para a pastora. Então, ou seja, mas quando temos intimidade com o Senhor, né, nós temos a consciência de que precisamos mudar, que precisamos ser transformados, e que precisamos mudar. Um exemplo disso também, Paulo era alguém zeloso, fariseu de fariseu, criado desde criança aos pés de Gamaliel, alguém defensor pela palavra de Deus, perseguidor, né? Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele declarou, Cristo veio, né? Deus veio para os pecadores, do qual eu sou o maior deles. Ou seja, inverteu. O próprio Paulo declarou, eu reputo como nada se comparado a conhecer a Cristo. Ou seja, amado, quando a gente tem um encontro, a revelação de Deus, a nossa ótica muda. E concluindo aqui, nós precisamos entender alguns pontos. Deus quer nos dar revelação, porque quando temos a revelação, entendemos quem somos em Deus. Deus quer, nós entendemos quem Deus é e começamos a viver a transformação nas nossas vidas. Talvez você não entendeu, você não foi transformado porque você não entendeu quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. E não podemos desprezar as coisas de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus. Tem muita gente que despreza, mano. Tem gente que fala, esse negócio de falar em línguas, isso aí é emocionalismo. Esse negócio de revelação, isso é bobeira. Esse negócio de ter sonhos, isso aí o cara dormiu de barriga cheia. Dificilmente você vai experimentar algo de Deus daquilo que você despreza. Então precisamos estar atentos e sensíveis ao que Deus quer fazer. E outro, porque uma única revelação, e aqui eu encerro com isso, porque uma única revelação é capaz de mudar a sua vida para sempre. Ou seja, uma só revelação de Deus do alto é capaz de mudar a sua história, mano. Então, que estejamos atentos à revelação de Deus, que possamos buscar verdadeiramente a revelação do alto. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí na sua casa. Amém? Seu Deus Pai, obrigado, meu Deus, pela revelação do Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós queremos conhecer intimamente o Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Como a Tua palavra diz, conhecer o Senhor e ser conhecido pelo Senhor, Pai. Nós queremos trilhar esse caminho de intimidade, de revelação dia a dia, meu Deus. Nós nos colocamos totalmente diante do Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.